Igor, boa noite, parabéns pelo acesso à elite do futebol feminino. Já há um bom tempo de clube, você já passou por momentos bons, momentos não muito bons, né? Mas agora está podendo comemorar, celebrar, ainda mais num contexto como foi todo esse momento aí do time feminino do Bahia, toda aquela espera para divulgação da tabela, o time treinando desde abril, a forma como o elenco foi montado e agora está chegando no êxito. O que é que você pode dizer para o torcedor do Bahia nesse momento? Bom, boa noite a todos, né? Torcida Tricolor, Ulisses, né? Um prazer estar falando com vocês, né? Primeiro, né, dar toda a honra e toda a glória, né, a Deus, sim, pelo trabalho, né, que a gente iniciou, como você falou, né, muito complicado no início, né, pelo que a gente tinha passado no ano passado, e a gente teve que se adaptar, né, se readequar, né, a situação do clube, né, e claro que a gente talvez se não tivesse, né, no melhor momento ali no início do trabalho, mas a gente tinha uma perspectiva de futuro, né, que a gente poderia chegar, acreditando muito. E, né, junto com essas mulheres aí que compraram a ideia, a gente, né, se fechou bastante. Elas falam internamente, né, o quanto elas são unidas, né, o quanto elas têm o prazer de estar trabalhando aqui no Bahia. E assim, o resultado, né, veio acontecendo, o time foi ganhando confiança e apesar da tabela difícil, né, muito difícil, jogando com grandes camisas, né, como Botafogo, Fluminense, o próprio Minas que a gente enfrentou agora nas quartas de finais, apesar talvez de não ser conhecido do grande público, mas é uma equipe que tem muito investimento, né, também em futebol feminino, tanto que estava na Série A1 com a gente e ficou para nós disputarmos com elas nesse momento, essa fase, mas a gente conseguiu, se não hoje fazer um grande jogo, mas o primeiro tempo que foi lá, né, em Brasília, nós fomos muito bem, merecíamos, né, o triunfo e talvez até com um placar um pouco melhor. Hoje tivemos muita dificuldade, sentimos um pouco o jogo, mas o que eu passo para elas é o DNA que o Bahia tem, né? E elas absorveram isso bastante. E se hoje talvez não foi na melhor da técnica, foi na vontade, no apoio dessa torcida maravilhosa e a gente conseguiu retornar à Série A1. Igor, boa noite. JZO Rádio Metrópolis, campeões da bola. Te parabenizando também por esse feito importante. O Bahia volta à Série A1 e você com as meninas tem todo esse carinho de todos nós, né? E por essa proeza maravilhosa. Então é o seguinte, você falou aí da dificuldade que você teve no jogo de hoje, né? E apesar de ter vencido lá, a tranquilidade com o empate por aqui, quando você sai na frente, algum momento te preocupou em termos de chegar a ponto de perder essa classificação? A gente entende que o futebol, ele é um esporte que ele é maravilhoso por causa disso. Apesar da gente ter a vantagem dentro de casa, a gente buscou alertar as nossas atletas, né, pela qualidade da equipe adversária. E quando a gente sofreu o gol, o que eu tentei passar para elas no vestiário foi primeiro que tivesse muita tranquilidade, que a gente ainda estava no jogo, no pior das hipóteses, naquela situação a gente estava indo para a disputa de pênalti, mas que a gente tinha 45 minutos para fazer o resultado. A gente mudou um pouquinho a postura da equipe, né, principalmente no meio campo. Eu tive que fazer uma troca que Kailane hoje não estava no melhor da parte técnica, ela sofreu muito a semana com a dor nas costas, não conseguiu, né, treinar o suficiente, então a gente fez essa primeira mudança, fez uma mudança no tripé, trazendo uma volante mais para trás, para que a gente tivesse um pouquinho mais, né, de liberdade para as nossas atacantes não precisarem estar fechando por dentro. Então a gente conseguiu melhorar a equipe, conseguimos o gol logo muito cedo, e aí na metade do segundo tempo foi aquela história de elas começaram a se atirar, né? O técnico delas terminou o jogo com 4 atacantes e por 4 atacantes, e a gente baixando um pouquinho as linhas e aí ficando jogando mais por contra-ataque, que não é muito a característica do nosso time. Eu gosto mais da nossa equipe, né, propondo o jogo, tendo a bola no pé. Mas, enfim, o mais importante é que no final a gente conseguiu o resultado que a gente precisava, né? Eu falei com elas que a gente não vinha para jogar pelo empate, o empate só seria uma circunstância de jogo, e como aconteceu, então no final a gente precisou segurar, foi aquele sofrimento de ser Bahia, né, até o último minuto ali, tendo que tirar a bola, mas graças a Deus deu tudo certo e já temos, né, um na primeira divisão e primeiras damas, depois os cavalheiros. É isso aí. Igor,
Pode fazer. Igor, boa noite, parabéns pelo acesso e pelo triunfo, claro. Mas como é que você avalia, primeiro, como foi aquela conversão de intervalo, porque o Minas vinha apertando, como você falou, foi um jogo bem difícil. Como é que foi aquela conversa no intervalo para eles voltarem e segurarem, e também a torcida, né? A torcida hoje, mais uma vez, foi importante para cantando ali, incentivando. Como é que você avalia também o empenho, a força da torcida nesse momento? A torcida vem acompanhando a gente já desde os primeiros jogos lá no CT, né? A gente lá no campo do profissional, onde a gente tinha mandado os nossos jogos, sempre casa cheia, então a torcida vinha já acompanhando. Claro que na Fonte Nova, né, uma dimensão maior, uma atmosfera diferente para elas, né, do que elas estão acostumadas, mas a gente tentou tranquilizar, né, um pouco, né, essa ansiedade de jogar diante da nossa torcida, mostrar que eles estavam aqui, né, única e exclusivamente para apoiar e empurrar o time, mas eu pedia que a gente tivesse o equilíbrio, né, para não se deixar levar pelo apoio da torcida, que essa torcida do Bahia é maravilhosa. E quando a gente veio dificuldade para o intervalo, foi uma das situações que eu, né, conversei com ela, digo, vocês precisam só voltar a jogar o que vocês sempre jogam, né? Tem uma tranquilidade, e assim, a gente conseguiu, né, logo o gol muito cedo, que a gente já tem uma característica diferente de jogo, de pressionar, de elevar as linhas, mas como a gente acabou fazendo o gol muito cedo, acabou voltando o jogo do primeiro tempo, né, com muita dificuldade, mas a torcida apoiou, empurrou, reclamou da arbitragem. Isso foi importante, que é para que a gente, né, conseguisse chegar ao empate, que pra gente foi o triunfo, o acesso da Série A1. Ainda pegando o gancho desse jogo de hoje, o que você acha como é que vai ser essa experiência para a próxima partida, né? Assim, o que é que vale de experiência dos erros de hoje, não só de hoje, mas da própria temporada em si, né? Como é que você vê essa avaliação para a próxima partida, que com certeza vai ser bem mais difícil, a tendência é ficar bem mais difícil a levar a dificuldade da competição? Não, com certeza. Próximo adversário vai sair, né, do confronto Atlético Paranaense e Botafogo, dois grandes times. Claro que agora a gente está no momento de alegria, de êxtase, de comemoração, né? Mas a partir de segunda-feira o trabalho já retoma, porque foi o que a gente conversou ali, a gente orou, agradeceu a Deus, mas já conversamos e já havia conversando que, né, no outro acesso a gente subiu, mas ficamos pelas semifinais. E que nesse a gente tinha um propósito maior de que chegar ao título. Então, depois que passamos dessa etapa, né, de subir para a primeira divisão, agora vamos trabalhar, vamos rever o jogo, né, vamos ver com o pessoal lá da análise, né, ver o que a gente errou, os pontos que a gente pode melhorar, não só nesse jogo, né, mas também numa sequência de jogos aí, dos pontos que a gente precisa corrigir e tentar, né, potencializar a nossa equipe para que a gente possa chegar numa tão sonhada final e conquistar um título nacional, por que não?